Olá, 9 de maio de 2025, Laércio Comar no nosso resumo descomplicado, falando um pouquinho de economia, falando um pouquinho de crescimento, crescimento do varejo, da indústria, como é que anda a venda. Fechou o primeiro quadrimestre, comecinho de maio. Vamos falar um pouquinho como é que está esse faturamento? Bom, primeira coisa, a gente vem reclamando, vem recebendo reclamações do mercado já faz um tempo, mas eu bato muito na tecla que os indicadores, a soma do grupo, hoje 65 indústrias de imóveis, semana que vem tem mais três, 65 indústrias somadas, indicam desde o começo do ano que vem crescendo bem o faturamento e vem se mantendo a carteira de pedido. Mas a reclamação diz o contrário. E agora? E agora o contrário chegou. Realmente a carteira de pedido deu uma esfriada e o ritmo de crescimento caiu. Ou seja, até meados de abril veio no ritmo e depois isso começou a cair. Vou mostrar alguns indicadores, alguns gráficos. Claro, não vou poder mostrar os números como um todo, esses números são do grupo. Se você faz parte, se você trabalha em uma das 65 indústrias da AD Monitor, você tem acesso, é só entrar lá no painel, você passa o mouse e vê qual o número, vê mais dezenas de números comparados da tua empresa para saber como é que tá, mas eu vou utilizar uma parte disso sem indicar o número como um todo, para que a gente possa ter uma ideia de como veio esse primeiro quadrimestre. Primeira informação, e os números têm que ser sempre muito estudados, tá? Não pode pegar um número de uma forma seca que ele vai te enganar. Crescimento do faturamento acumulado do ano. Aqui nós temos de janeiro a dezembro do ano passado, então aqui para frente é janeiro sobre este janeiro. Começou lá meados do ano passado, o ritmo aumentou bastante de crescimento, falta de produto, vendeu o que queria e o que não queria. Esse ano começou no mesmo ritmo, janeiro faturando alto sobre o janeiro do ano passado. Fevereiro disparou e março diminuiu. Bom, aqui já a primeira interpretação necessária. Temos uma situação de carnaval de um ano para o outro. Então você vai ver que sempre o fevereiro deu um resultado lá para cima e o março menos. Faz uma média dos dois e você tem algo real. E o último aqui, maio, é o atual. Então, se nós formos olhar, fazer uma média fevereiro e março, ainda vai dar um crescimento no nível do ano passado, que vinha lá de outubro do ano passado, crescimento alto. Mas o abril não, o abril já diminuiu o ritmo de crescimento. Faturou mais que no passado? Você vai ver aqui, sim, mas o ritmo já diminuiu, e maio, poucos dias ainda, mas começa também nesse mesmo ritmo. Se eu for comparar mês a mês, aí aqui não é o acumulado, é o mês a mês, percebemos um janeiro forte em relação ao janeiro do ano passado. Aquela questão do fevereiro explode, março dá menos, faz a média dos dois, aqui é o carnaval, mas de abril para abril o ritmo de crescimento é menor. Ah, então não está crescendo, caiu? Não, cresceu. O faturamento nominal cresceu, mas não cresceu naquele ritmo. De qualquer forma, é um esfriamento, tá? Em maio, da mesma forma. E a carteira de pedidos? Carteira de pedido em aberto, todo mundo reclamava que a venda estava pouca e a carteira continuava com cara de final do ano, mais de mês de venda. Agora diminuiu. E veja que desde novembro do ano passado, hoje está com uma carteira menor que isso. Ah, dezembro foi menor, né? Dezembro as indústrias paravam, todo mundo meio que parava, né? Janeiro começou, voltou em ritmos igual nós tivemos em maio do ano passado, mas agora não. Comparando a carteira de pedidos de hoje com o maio do ano passado, ela já está um pouco menor. Gira em torno de um mês, mas ela já está um pouco menor. Não é aquela carteira sobrando. Claro, isso é uma média. Se você olhar para dentro da carteira, um por um dos filiados, há empresa com 2 meses de faturamento, há empresas com 14 dias, várias com menos de um mês de faturamento e algumas com um pouco mais de um mês. Então, isso oscila de uma empresa para outra. Para você que conhece o meu vídeo, acompanha por vídeo, esse é o trabalho da Demonitor. Essa é a ferramenta, esse é o meu patrocinador. As indústrias que compõem o grupo conseguem ter essa noção de como elas estão e elas têm dentro da plataforma esse comparativo. Deu uma esfriada no mesmo ritmo ou esfriou mais do que os outros? É o mercado ou é comigo? E muitas vezes a gente tem surpresas desses números e isso faz com que o empresário, o gestor, tome uma decisão mais assertiva. Se tem que mexer, mexe. Se não está tão ruim quanto ele imagina ou está pior para os outros, mantém o time que está ganhando. Essa é a visão. E se nós olharmos para a inadimplência, que ao longo da história que veio diminuindo, lógico, se você tem uma loja de imóveis e deve para alguém do grupo, você não vai conseguir comprar das demais. Obviamente vai diminuir a inadimplência. Mas de dezembro para cá, ó,
ela ficou alta, vinha até crescendo. Esse mês de maio ela entrou menor, então o percentual de atraso entrou um pouquinho menor. Uma coisa que justificou aqui foram clientes tradicionais, eu ouvi muito isso, clientes que compravam, pagavam sempre muito bem e pediram várias prorrogações, alguns atrasos pontuais. Houve isso no começo do ano realmente, empresas boas, talvez erraram na mão em outubro, novembro, vinha faltando muito produto, então carregou bastante para o final do ano e aí deu uma apertadinha no começo do ano. Aí justifica. De lá para cá, muitos desses lojistas seguraram a compra, vieram só pagando o que tinha, justifica essa inadimplência agora voltando a uma normalidade, se a gente pode chamar assim. Comparado com maio do ano passado, ela está da mesma forma. Então teve aqui seus altos e baixos, mas daí já mantendo, né? E veja que não basta a gente olhar apenas volume de faturamento. Eu não gosto de olhar apenas isso. Nós temos que entender o porquê. Conforme está faturando a mesma quantidade de lojas comprando, ou elas estão comprando menos, ou é o volume de compra delas diminuiu. A dela te dá esse tipo de número também. Você que está dentro do grupo, não esqueça de entrar lá e olhar os seus dados comparativos. E se eu for comparar a quantidade média de clientes comprando, de lojistas já agrupados, tá? Aqui a gente não separa por CNPJ, não, a gente agrupa eles. Então a gente sabe quantos compradores tem no Brasil exatamente. Se eu olhar a carteira de pedido de janeiro a abril desse ano, por mais que agora maio ela começou bem mais baixo, ó, deu uma diferença tremenda, olhando para o ano passado, praticamente é a mesma carteira. A diferença enorme cresceu até abril, começo do ano mais fraco, cresceu até abril, e maio para frente até disparou. Esse ano cresceu até abril e maio já despencou. Veja que a quantidade de cliente comprando, maio ainda são poucos dias, isso aqui até o final do mês, a tendência é que ele vai enchendo, talvez tenha igual o do ano passado. Vai acompanhando dia a dia aí, dá para saber. Mas a quantidade de cliente comprando é a mesma, tá? Foi a mesma. E o ticket médio, quanto eles compraram? Se eu olhar para os clientes pulverizados, tirar os 20 maiores do Brasil, você vai perceber que de abril do ano passado para abril desse ano houve crescimento no quanto eles compraram. Então a quantidade de clientes no Brasil não aumentou e eles continuam, a quantidade continua a mesma. O que aumentou foi o volume de compra de cada cliente, aumentou 17%, comparando esse abril com o abril do ano passado. Lércio, mas tem 10% de inflação lá no final do ano passado. Exatamente. Então em abril ainda deu 7% a mais de compra. Mas você não falou que diminuiu o ritmo? No final de abril, começo de maio. De qualquer forma, abril ainda foi recorde de faturamento. Faturou-se bem. Agora a carteira de pedido diminuiu. Então, realmente, a coisa começou a dar uma esfriada. Já não indica, ao menos de cara, um maio no mesmo ritmo. Mas dá para a gente acompanhando. Bom, cresceu 17% para o pulverizado, tirando os 20 maiores, sobra ainda 15 mil clientes fora eles, e os 20 maiores. Os 20 maiores cresceram 14%. Então tem um crescimento real aqui um pouco menor. E perceba que fevereiro e março eles tiveram uma compra menor, voltando aqui, ó, o cliente picado não cai como cai a grande rede. Essa já é uma tendência há bastante tempo, tá? Os 20 maiores comprando ou participando cada vez menos do mercado e as lojas trabalhando com os demais. Não é uma venda hiper pulverizada, mas não é uma venda concentrada. Lércio, e vamos falar de lucro. Então falamos de venda, como é que está essa venda? Já deu uma esfriadinha, não gostei da notícia, mas e o lucro? Lembra daquela quebradeira de empresa? A gente costuma ver muito aquelas notícias de empresa com recuperação judicial, a outra fechou, a outra tá não sei o quê. Na mídia só dá notícia ruim, não dá notícia boa. E saíram vários balanços esses dias de vários ramos. Eu trouxe aqui para você. De cara, eu já faço um alerta de dor de cotovelo. Sim, a minha. Inveja alheia mesmo, tá? Vocês vão ver o porquê. Bom, começamos aqui com notícia desse site dizendo que Magalu e Casas Bahia devem ter resultados decentes. É dessa forma que o ramo de móveis e eletro enxerga. Se tiver um resultado decente, tá bom. Enquanto o Mercado Livre brilhará de novo, ou seja, ele terá um lucro muito maior. O que aconteceu? Aumentou 44% o lucro do Mercado Livre. Então, se você ouve, e isso deu 8,4% de lucro, então a gente está acostumado a ficar ouvindo que o varejo está ruim, que estão quebrando o país. Ó, não estou defendendo governo nenhum, esquece. Você tem governo estadual, municipal, você tem empresário competente. O governo federal só tenta atrapalhar. A gente só troca um que atrapalha mais por atrapalha menos. Imagine a economia. Vamos olhar para números.
A gente fica dando essa atenção para briga ou polarização, dando atenção de que no próximo governo melhora, porque as indústrias, as empresas estão quebrando. O Mercado Livre vive de varejo. Enquanto outros marketplaces, como o Magalu, como o Casas Bahia, esperam um resultado decente, essa empresa, o Mercado Livre, é argentina, vem de um país que estava quebrado. Está aumentando o lucro, e enquanto no Brasil a gente acha legal quando sai 1% de lucro, acha legal quando diminui o prejuízo, acha legal quando uma empresa de imóveis coloca menos 20% de resultado líquido, mas ela está comprando outra empresa. Parece que ninguém percebe. Tem muita gente que grita isso no mercado, mas nós no mercado não acordamos e não mudamos. Enquanto isso está acontecendo, você tem um Mercado Livre trabalhando no varejo, mesmo varejo, com um lucro líquido de 8,4. Não estamos falando em crescer e dominar o mundo apenas. Está crescendo também, mas crescendo com lucratividade. Vamos para outro ramo? A Klabin tem resultado dentro do esperado. Tá, então não foi tão bom. 9,2 era o que o mercado esperava. 4,8 de bilhões de faturamento. Lércio, mas isso aqui é uma empresa gigante. Estamos falando em 4,8 bilhões. Nós já temos algumas indústrias de imóveis faturando 1 bilhão ano. Nós já temos as grandes de varejo faturando muito mais que isso. E a Klabin 9,2. A, a Vamos, que é uma empresa de locação de caminhões de transporte, ela decepcionou o balanço. As ações dela caíram. Por quê? Porque o lucro diminuiu, veio menos que esperado, veio só 8%. Faturamento aqui de 1,3 bilhão. Tem indústria de imóveis faturando isso, muita loja de imóveis faturando isso. Estamos falando de uma outra empresa com 8,1, ela já decepciona. E a gente no Move se conforma com um ponto percentual. Isso para não falar da VEG. A VEG, então, aumentou o lucro dela, deu 15% de lucro líquido. Vou parar porque pular, porque essa daqui dá dor de cotovelo mesmo. Lembra quando falava da Arezzo, dificuldade, fechando lojas, fechou marca Desarme, Reverso? Olha, tá vendo como tá ruim a crise? Pois é, a junção, a fusão entre Soma e Arezzo já está rendendo um lucro líquido de 3,6. Só que isso ninguém traz no mercado, ninguém vai fazer alarde, só vai trazer coisa ruim. Sim, as empresas estão trabalhando e estão se virando, apesar de governo. Conseguiram tirar lucro até aqui. Nós do Móveis que somos muito conformados. E, lógico, tem outros ramos que o resultado não é tão bom também. A Bung, empresa aqui de alimento, né? Não sei realmente como classificar ela, assim como a ADM, também concorrente dela, veio aqui com um lucro líquido de 1,7%. Sim, aí já é mais baixo, 1,7%. Se o mercado der uma esfriada ou algum tipo de problema, você entra no vermelho. Então não é só móveis que tem dificuldade. O que eu quero aqui não é apenas dizer assim: olha como nós somos incompetentes. É apenas deixar de sermos conformados. A gente tem uma ideia de que todos estão iguais. Não estão. Tem ramos melhores, ramos piores, mas o pessoal tem se virado. O que a gente não pode é ficar acreditando nessa história de polarização política, se tornar torcedor político e achar que quando esse governo cair e o outro entrar, vira mil maravilha. Não vira. Tem gente tirando lucro da mesma forma. Do jeito que está agora, tem gente que vai amargar prejuízo em qualquer governo, gente que entrou em recuperação judicial, já falei em vídeos passados, que há 20 anos vinha com problemas financeiros, então em tudo quanto é governo o cara sempre teve problema. Temos que olhar para dentro de casa sim. Não é cortar cafezinho, é ver o que você está fazendo de produto. Tá ruim, o governo tá levando para um lado ruim? Tá, talvez agora a gente já comece a pagar o faturamento. Por que pagar esse faturamento? Já era esperado. Se você olhar os vídeos lá de novembro, a gente falava: olha, essa inflação em dólar, com mais de 10%, vai comer o poder aquisitivo mais ou menos em março. Já estamos em maio, obviamente era para o consumidor comprar menos. Temos vários feriadões. Isso também desvia dinheiro para outros ramos. O Móveis pode ser que tenha perdido. Primeira semana de maio, entrou pagamento. Quem sabe reverte isso, né, com a questão dos feriados, mas tem mais feriado pela frente ainda. Talvez em junho, mas até lá temos que tocar o mercado e eu sei que vai ser mais difícil. E aqui mais um comentário. Estamos vendo gente tendo lucro, e como é que fica a questão de repasse de preço? Você que é representante comercial, você que é indústria de imóveis, já recebeu, principalmente em painéis, recebeu aquele aumento, a partir de março tem aumento, a partir de maio tem aumento. Como é que está o valor por quilo?
as empresas repassaram ou não. Você do grupo AD Monitor vai lá e olha teu preço por quilo, e olha o preço do quilo do grupo. Não vou poder comentar aqui, ao menos não por enquanto. Mais para frente eu até coloco essa informação, mas agora é um privilégio do pessoal que está lá. É, as empresas repassaram ou deram mais desconto do que repassar. Entra lá e olha o teu também, o da tua empresa, compara para ver como é que tá. Como é que a gente está repassando isso? Ou a indústria está virando o sanduíche de novo? Aí você, fornecedor de matéria-prima, toma cuidado, porque as empresas podem ter uma dificuldade maior. Está diminuindo mais margem? Ou ela repassou isso que ela tem? Trabalhar sem informação é isso. Você não sabe o que está acontecendo. Você não sabe se você aperta o teu cliente ou não. Você não sabe se você aperta seu fornecedor ou não. Aí fica mais difícil. E para encerrar aqui, uma notícia que me chamou a atenção, se você souber alguma coisa, me conta disso. É... Opa! Benefício de 2.260 já está disponível na Caixa Econômica para brasileiro. O governo federal deu um benefício emergencial de mais 2.260. Para receber, basta ter uma renda familiar per capita mensal inferior a R$ 500. Aqui nós temos os links e o porquê que essa matéria me chamou a atenção. Isso aqui não é o Bolsa Família, não. Isso aqui é uma renda extra de 2.260. No grupo da AD, compartilharam um vídeo muito interessante de um empresário revoltado de outro ramo, que ele não, de contabilidade, que ele não consegue contratar mais gente. O funcionário vem fazer entrevista, tem 25 anos de idade, o pai e a mãe vêm junto. O funcionário fica poucas horas dentro da empresa e não consegue ficar sem celular. E daí? E daí, quanto você paga para o teu chão de fábrica? Quanto você paga para o teu chão de loja? O governo mandou 2.200 para ele ficar em casa. Basta ele não ganhar quinhentão. Nós vamos ter um problema de mão de obra sério. Tomara que continue com esse problema de mão de obra ainda, porque se começar a sobrar gente é porque daí nós entramos em crise. Aí a coisa vira e vira para outro lado. Ah, não posso deixar de citar isso, finalzinho também do vídeo, mas só comentando. Subiu taxa Selic, subiu, terceira maior taxa real do mundo, conseguimos passar a Argentina. Olha a ironia aí de novo, já estamos em terceiro lugar. Isso aí vai realmente frear? Veja, o governo joga dinheiro, 2.260, que é para poder ajudar quem precisa, para poder melhorar a economia, acelerar a economia, deve lançar aquela isenção do imposto de renda que vai jogar dinheiro na economia, e o Banco Central sobe a taxa de juros que é para poder frear. Então um joga gasolina, um joga água. É algo ridículo. Não é tratado a fonte do problema. Então é claro que vai causar um problema futuro tremendo. O próprio governo já falou, 2027 não tem como tocar o negócio Brasil. Todo mundo vai querer ser presidente em 2026, mas é uma bomba que vai se pegar, mas vão empurrar com a barriga, como sempre fizeram. E esse aumento da taxa de juro vai fazer alguma, vai refletir alguma coisa? Diminuir os negócios? Ele aumenta o preço das coisas vendidas a prazo. Já, você que acompanha o vídeo, olha os vídeos anteriores, eu já fiz demonstrativo de o quanto essa taxa de juros sobe e a venda a prazo não cai. Em março bateu o recorde de venda de veículos, 70% dos veículos são financiados e a longo prazo. Ou seja, a taxa de juro sobe, sobe, ela só ajuda a quebrar quem já está devendo dinheiro. Ajuda a alimentar banco rico, mas ela não diminui consumo. O brasileiro não tem essa noção econômica. Saiu alguns dados sobre analfabetismo funcional. O que é um analfabeto, segundo a legislação, a classificação? Analfabeto é quem não sabe escrever o próprio nome. Então, se uma pessoa sabe escrever o nome dela, ela já é categorizada como alfabetizada. Aí fizeram o alfabetizado funcional. O que significa isso? Você dá um texto e pedir para que a pessoa interprete aquilo que ela está lendo. Ela entender a notícia que ela está lendo. Ela entender o que os outros estão falando. Pasmem, nós temos 30% de analfabetos funcionais no Brasil. Um terço da população, mesmo sabendo ler o nome, sabendo ler e escrever, não consegue interpretar uma notícia, não consegue ler. Você acha que ele sabe o que é Copom subir taxa de juro? Ele sabe o que é conversão em dólar? O que é o governo não ficar dentro da meta? Ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo. E ele decide quem fica lá. Então, sim, nós temos um baita problema. E um número talvez pior que esse. Eles chegaram à conclusão que 12% dos, das pessoas com nível superior completou faculdade, 12, são analfabetos funcionais. Praticamente, para cada 10, ele fala um em 12, mas para cada 10 pessoas que têm um diploma,
Eu não sei se é o ensino à distância, eu não sei se é presencial, mas para cada 10 pessoas que terminam uma faculdade e têm um diploma, elas não sabem interpretar. Ela não sabe ler uma página de livro e saber o que aquilo quer dizer. Ela é um analfabeto funcional. Isso é o nosso Brasil. E vamos lutar por ele, que ainda dizem que é uma das melhores opções no mundo. E aí, semana que vem estamos de volta, se Deus quiser.